Então, vamos tratar de mais um tipo de comportamento motivado de base homeostática, que é a regulação da ingesta alimentar. Então, nesse caso da ingestão alimentar, a gente vai tratar de fome e saciedade. Então, tem vários neurotransmissores envolvidos em fome e saciedade e distúrbios da fome e da saciedade, mas é um controle homeostático, porque você precisa de nutriente. Então, o que faz o balanço básico da regulação alimentar é a quantidade de calorias, tanto em termos de macronutrientes quanto em termos de micronutrientes. Existem fomes específicas que buscam micronutrientes. No entanto, a fome é um estado motivacional mega enrolado, super complexo e envolve várias áreas cerebrais, envolve motivação em termos de humor, né? Então, existem efeitos de outras áreas que acabam interferindo diretamente no consumo de alimento. Existe um servomecanismo, como a gente viu, tanto para termorregulação quanto para ingestão de água e sal? Difícil de saber, não tem um servomecanismo, né? É difícil de encontrar. Existe um ponto de ajuste, como é 37 graus para termorregulação, ou uma quantidade de água, uma quantidade de sal? Também não, por isso que tem gente que é muito magro, tem gente que é muito gordo. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Existem variáveis que a gente não consegue controlar adequadamente, né, e muitos sinais desencadeiam a busca por alimento. Dentre eles, uma das teorias é a glicostática, ou seja, existe glicose disponível para eu usar? Então, toda vez que a gente acaba de se alimentar, a glicose vai aumentando. Mas ao momento que a glicose está em baixa, mesmo que você tenha reserva energética, você tem sinalização de fome. Então, a glicose é uma dos elementos, um dos sinalizadores para que a fome aconteça, que você busque alimento, mas ela não é o principal indicador. Porque se você não se alimentar na hora que a glicose está baixa, a gente tem formas, né, de mobilizar reservas e disponibilizar a glicose novamente, via, por exemplo, a quebra de glicogênio, né? Então, a gente tem hormônios que fazem esse papel. Para que a gente quer energia? Da onde que ela vem? A energia vem principalmente do alimento que a gente come, né, e das reservas que a gente tem. Então, se você não tem reserva, você vai depender simplesmente do alimento que você come. Se você está ingerindo alimento, o alimento vai ser utilizado imediatamente na forma de glicose disponível, a insulina está lá fazendo papel para as células poderem utilizar, e o restante, o excesso, vai ser acumulado nos seus depósitos a longo prazo, na forma de gordura, na forma de aminoácidos. A glicose também é armazenada, é a principal forma de armazenamento aí, na forma de glicogênio, né? No fígado, nos músculos, vou ter acúmulo de glicogênio. No momento que eu preciso mobilizar reservas, primeira área que eu vou buscar é glicogênio. Então vai estar lá no fígado e no músculo disponibilidade de glicogênio que dura um tempo, mas ele não dura muito. Então, se eu passar muito tempo sem comer e acabar o meu glicogênio, eu vou lançar mão de recursos que estão guardados na forma de gordura e depois de proteína, que vão converter-se em glicose, já que eu preciso sustentar meu cérebro, que só funciona com glicose. Tá? O que determina o início da refeição? Bom, vários fatores, tanto comportamentais quanto fisiológicos. Dentre os fisiológicos, orexinas, que são secretadas pelo estômago e pelo intestino, são os elementos que sinalizam fome para o seu hipotálamo. E aí, então, comportamento motivado de ingestão alimentar. Mas tem também a sinalização da orexina para o pâncreas, para a motilidade gastrointestinal. Então, ela é um hormônio que sinaliza fome de maneira geral e prepara o seu organismo para receber a comida. Mas a gente tem fatores comportamentais, né? Então, nós temos, por exemplo, o alimento apetitoso, o alimento gostoso, que você gosta de comer, te faz comer mais. A companhia de amigos, a hora de comer, nós somos todos condicionados a comer em determinada hora, e a gente faz isso com nossos pets também, né? Condiciona eles a comer em determinado momento. Além disso, o cheiro gostoso de comida, visão de uma comida gostosa, bonita, te faz comer mais. Se você ficar sem comer bastante tempo, você vai ficando sem reservas, né? Você vai consumindo as suas reservas e aí você vai ficando com muita fome. E isso faz com que você busque um volume alimentar maior numa refeição subsequente. Então, esses fatores metabólicos interferem em quanto e o que você vai buscar na sua alimentação. E existem várias consequências da alimentação. Então, as consequências imediatas da alimentação são a saciedade via visual, quando você vê o prato de comida ali, você já tem sinais de saciedade.
A mastigação e deglutição são outros sinais de saciedade. A presença de alimento no estômago, então a distensão gástrica, e o início da absorção via duodeno, intestino delgado, começa a mandar também nutrientes para o fígado, e aí essas são as principais formas de você indicar que parou, chega de comer. Você tem reservas, claro, você tem que armazenar, e esses são os seus elementos de longo prazo. Então, a saciedade em longo prazo é dada principalmente pela sinalização do tecido adiposo, que funciona como um órgão, uma glândula endócrina, levando à produção de leptina, um hormônio que sinaliza saciedade. Então, leptina, orexina, são os dois aí da brincadeira da fome e da saciedade. Vários fatores comportamentais, como eu tinha dito, estão envolvidos como condicionamento. Então, aqui nesse slide vocês veem a latência para o ratinho se alimentar, para o hamster ali se alimentar, aqueles que foram condicionados a uma campainha e aqueles que não foram. Então, o alimento está disponível no momento que toca um som. Alguns foram condicionados a toda vez que tocar uma campainha, o alimento aparecer. E aí, então, ele tem uma latência bem pequenininha. Apareceu a campainha, ele vai correndo lá no alimento. E outro, ele tem um som aleatório que aparece não concomitante com disponibilidade de alimento. Então, quando toca um outro som qualquer, às vezes ele demora pra caramba para ir comer, às vezes ele não demora, e assim ele vai variando. O que mostra que a gente consegue condicionar o indivíduo, não só a som, mas a hora do relógio, a horário do dia e vários outros elementos, né? Lesões hipotalâmicas podem fazer efeito direto aí na alimentação. Então, aí está mostrando que existem áreas hipotalâmicas relacionadas à ingesta alimentar. Então, aqui é um experimento feito com um rato, né, em que o peso dele na fase pré-operatória é constante, 200 gramas, e aí então ele sofre uma lesão aqui numa área hipotalâmica e ele passa a ingerir alimento com muito mais gana. E ele engorda, né, ele ganha peso, ele fica mais gordinho aqui. E depois ele sofre uma alimentação forçada, ele ganha peso, claro, né? Mas a hora que para a alimentação forçada, ele perde aquele excesso e volta para o patamar de gordinho só. E aí, então, se ele é privado de alimento, ele também perde peso. Ou seja, todos os outros fatores fisiológicos envolvidos estão ok, mas áreas hipotalâmicas específicas estão relacionadas à busca por alimento. A área hipotâmica lateral está relacionada a não querer alimento, então a lesão nessa área faz o indivíduo ficar em afagia, e a medial está relacionada à hiperfagia, né? Então busca incessante do alimento. Aqui então a gente vê que o peso corporal é também regulado por fatores que o corpo produz. Então vamos lá, o peso corporal do indivíduo aqui está em laranja, e aqui do outro lado a ingestão alimentar. Então ele tem uma ingestão alimentar, né, normal aqui, e o peso dele está normal aqui. Em determinado momento ele sofre uma ingestão forçada, enfia comida na boca dele, e aí o que acontece? Ele ganha peso, claro, né? Então ele ganhou bastante peso e ele para de comer, ele não tem mais o desejo, não tem mais o comportamento motivado. E aí então, quando para essa ingestão forçada, ele perde peso e volta a ter motivação alimentar. Ok? Quem é o hormônio principalmente relacionado, além da orexina que a gente falou anteriormente? A leptina. Então, o tecido adiposo, ele é o elemento que sinaliza através de leptina, e a leptina dessensibiliza o cérebro. Então, ela chega no hipotálamo e é lá que ela atua, fazendo a indicação de que o indivíduo está saciado. Esses dois ratinhos aqui, mostrados na imagem, são da mesma ninhada, mas esse aqui é um ratinho que sofreu uma deleção do gene OB, que está relacionado à produção de leptina. Como ele não tem produção de leptina, a gordura dele não sinaliza para o cérebro dele que ele tem saciedade. Portanto, ele busca alimento o tempo todo, ele vai engordando cada vez mais. Então, a gente acabou ficando como o hormônio relacionado à obesidade. A leptina aqui, ela faz esse balanço no cérebro, né? Então, a gente tem sempre uma quantidade de gordura no corpo, e essa quantidade vai manter um peso ideal, e você vai ter uma quantidade de ingestão alimentar mais ou menos relativa ao que você gasta por dia. Se você comer um pouquinho mais, você vai gastar mais, comer um pouquinho menos, você vai gastar menos. Faz um controle. Se você emagrece pra caramba, falta leptina, e aí você tem a fome aumentada. Então, você vai começar a ingerir mais alimento, né, do que gastar. No entanto, se você engorda, aumenta a quantidade de leptina produzida, e você, para manter o balanço, vai começar a comer menos para conseguir
manter o seu peso, né, e vai gastar mais energia. Só que ao longo do tempo, a quantidade de gordura produzida aqui, ela pode se estabelecer. Então, o que acontece aqui? Cada 1 quilo a mais que você ganha, se você mantiver ele por pelo menos um mês, o seu corpo reajusta o padrão de peso, né? Então, o seu hipotálamo tem um reajuste desse reloginho aqui, e aí o seu hipotálamo passa a entender que o seu novo peso normal é aquele aumentado. Tá? E aí a leptina que está sendo produzida aqui, ela vai funcionar da mesma forma da que aqui de cima. E aí, então, a quantidade de alimento que você ingere vai estar equilibrada com a quantidade de energia que você gasta. Tá? Portanto, seu peso vai ser mantido. Então, como é que eu faço para emagrecer? Que é a principal pergunta que vem. Bom, você tem que perder peso e manter o peso que você perdeu por um período maior. A cada 1 quilo perdido, fique pelo menos um mês sem ele, para o seu hipotálamo poder reajustar.